Pode começar? Senta pô, Começa declamando. por favor. Vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada, vou-me embora para Passárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente, que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica? Andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banho de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio. Mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que, no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Em Passárgada tem de tudo. É outra civilização. Tem processo seguro para impedir a concepção. Tem telefone automático. Tem alcaloide à vontade. Tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver bem triste de não ter jeito. E quando à noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Bora? Olá você, eu sou Raimundo Neres. E eu sou Melina Sander. Esse é a minha vista de um ponto com Vou-me embora para Passárgada. Vem com a gente. Rau. O poema Vou-me embora para Passárgada, de Manuel Bandeira, é de 1930, e é um poema considerado modernista, muito embora haja uma visão aí muito romântica de alguma coisa que ele traz da sua nostalgia. Mas você percebeu como ela declamou de forma maravilhosa? Tô querendo também, lá para Passárgada. Fala pra gente aí, qual é a sua primeira impressão do poema Vou-me embora para Passárgada? Esse poema, primeiro, ele me remete lá para o ensino médio. Da época em que a minha professora de literatura recitou pela primeira vez, eu já gravei aquela primeira parte, né? Até porque esse Vamos embora para Passárgada, ele repete tanto, o Manuel Bandeira repete tanto, que se torna um refrão, né? daquela história, daquela poesia, daquele poema que ele traz tanta vontade de ir para outro lugar, esse escapismo, essa vontade de fugir da realidade. O poema de Bandeira é de 1930, gente, da segunda geração do modernismo, como o Raimundo falou, e ele vem de um livro, ele foi publicado no livro Libertinagem. Por que será? Você percebe que ele fala, embora de forma não tão aberta, mas ele ainda assim fala que lá em Passárgadas há muitas prostitutas. E é uma forma é um contraponto que ele faz para a sociedade puritana, quando ele diz assim, eu vou me absorver com as prostitutas. Ele não está em nenhum momento aí fazendo nenhum tipo de apologia, é um contraponto poético. É uma forma de dizer assim, eu faço algo contra ou divergente, ou diferente daquilo que vocês trazem para mim. Manuel Bandeira está numa briga aí, por quê? Porque ele quer fugir da realidade. Como é que eu sei que ele quer fugir da realidade? O tempo inteiro. O tempo inteiro ele coloca, né, aquele lugar ideal de liberdade, prazer. Sim. Aquele lugar onde ele tem benefícios, ele é amigo do rei, né? Ele escolhe, ele tem a mulher que ele quer, na cama que ele escolhe. E a realidade não é tão boa assim. Tem um pouco também de retorno para a infância, né? Sim. Quando o tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Então, essa nostalgia de um tempo feliz da infância e essa fuga, esse escapismo para um lugar ideal, para um lugar perfeito, já que a realidade é dura. Ele tem uma frase, a primeira, ele começa assim, porque aqui não sou feliz. Nossa! Essa frase, quando ele diz assim, porque aqui não sou feliz, é como se ele dissesse assim, eu preciso de ajuda. E uma forma em que eu encontro ajuda é eu fugindo. Será que isso é diferente do que a gente vive hoje? Será? Porque Manuel Bandeira falava sobre fugir. Outros autores
autores românticos falavam sobre fugir, autores parnasianos falavam sobre fugir, e está aí o registro de que parece que essa questão de fugir é uma coisa muito humana, muito nossa. A gente está sempre querendo fugir da realidade. Olha aquela música da contemporaneidade. Vamos fugir desse lugar, baby. Então, eu acho que isso faz parte mesmo do ser humano, aquilo que cresce dentro da gente. Lugar ideal. Será que seria um medo do enfrentamento da realidade ou uma necessidade nossa? Essa coisa de ter uma válvula de escape. Eu acho que Freud fala sobre isso. E assim, o contexto tem que ser levado em consideração, né? Sim, porque o Manuel Bandeira, ele tinha uma doença grave, a tuberculose, e ele convivia com essa doença. E o poema, ele foi um lugar também que ele colocou a sua dor e o seu desejo, aquele devaneio de ir para um lugar melhor. Né? E o quantas vezes a gente está no nosso lugar de dor e a gente também quer buscar artifícios para estar em um lugar melhor. E nada melhor do que a imaginação, né, gente? Porque o Bandeira, ele usou a idealização, a imaginação para ingressar nesse lugar ideal. Sim. E veja que ele traz a leitura, quando você lê o poema, que você viaja no poema, inclusive é uma dica, viu, gente? Quando você for ler um poema, não leia com pressa, não. Frase a frase, estrofe a estrofe. Sinta, vá degustar. Deguste, adorei. É para isso que o poema existe. A arte existe para a gente contemplar. E por meio da contemplação, a gente evoluir, a gente crescer. Ele diz assim, eu vou me embora para Passárgada porque lá sou amigo do rei. Ele está dizendo assim, eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo que é importante, que é mais importante do que eu. E que esse amigo, de repente, pode me salvar. Será que a gente, de vez em quando, não precisa disso? De um amigo que possa nos salvar, que possa nos resgatar dessa realidade dura e dizer assim, olha, dar-te-ei um alívio nas suas dores, dar-te-ei um lugar paradisíaco, porque a Passárgada de Manuel Bandeira é um paraíso na cabeça dele, né? Pelo menos imaginário. Né? Embora a Passárgada real, que existiu no século VI a.C., criado aí pelo imperador Ciro I ou Ciro II, é uma boa dica, você dá uma olhada, dá uma conferida, se eu não me engano foi Ciro II, não era esse paraíso todo que ele sonhava, mas o Manuel Bandeira tinha ouvido falar de Passárgada quando era adolescente e acalentou isso no coração. Na cabeça dele era o lugar ideal. Qual é o seu lugar ideal? Então, qual é a sua Passárgada, Raimundo? Qual é a sua Passárgada, então, Melina? Essa é a pergunta. Qual é a sua Passárgada? Fala pra gente aí. Qual é a sua Passárgada, gente? Na minha Passárgada tem amor. Na minha Passárgada tem muita natureza. Na minha Passárgada tem muita amizade, companheirismo. Mas principalmente na minha Passárgada tem amor e acolhimento. Acolhimento. Veja, se você olhar com olhos não críticos, né? Com olhos acolhedores, agora amo essa palavra, acolher. Manuel Bandeira, ele diz isso, ele fala sobre acolhimento, ele diz assim, porque lá terá histórias boas, como as histórias que me contaram quando eu era criança. Lá é um lugar onde eu vou brincar, onde eu vou correr. Apesar de ele falar de temas adultos, como a coisa de o opiáceo, né? Ele cita isso. Quando eu li, eu falei, meu Deus do céu. Ousado, né? Ousado. Vale lembrar, gente, que em 1930, alguns opiáceos eram utilizados de forma aberta. Não havia restrição, né, para algumas drogas que hoje são proibidas, porque tem-se a ideia, tem-se a confirmação de que fazem mal fisicamente. Na época dele não era assim. Então ele dizia assim, olha, eu quero diversão, eu quero alegria, porque ele tinha que isso era a felicidade dele. Um elemento importante, a alegria. Sim, Agora eu conto pra gente, Raimundo, e pra você? Quais elementos não poderiam faltar na sua Passárgada? Tá aí, eu acho que a palavra acolhimento é a palavra, é o termo, é a ação que não pode faltar. E você, o que você acha? O que você acha que tem que ter na Passárgada? Eu falo de acolhimento, eu vou parecer uma piada, tá? Mas é real isso. Não pode faltar comida. Ai, também acho. Comida boa, churrasco. De repente, a gente pode ver que comida também é uma forma de acolher. Inclusive, quando você toma café com alguém,
é um acolhimento. Quando você almoça com alguém, é um acolhimento. A gente precisa, de repente, aprender a ver isso aí. E ele fala disso com nostalgia e com desejo. Ele diz assim, histórias que já me contaram. Ou seja, ele lembrou de alguma coisa. Ele tinha uma referência. E quando você tem uma referência e traz de volta, é como uma viagem no tempo na sua mente. Sei lá, viajei agora, hein? Agora, Rai, o Manuel Bandeira, ele usa a Passárgada como uma idealização. Sim. É um lugar perfeito, um lugar ideal. E a gente pensa também no nosso ideal do amor romântico, Sim. o emprego dos sonhos, o país das maravilhas, né? A gente tem essa ideia de projetar, né, para uma coisa muito melhor, que é a nossa realidade. Sim. Mas quando a gente faz isso, quando a gente quer ir embora para a Passárgada, você acha que nós queremos mesmo fugir da nossa realidade? Ou será que isso é um convite para a gente encarar os espaços da nossa vida que nos faltam? E poder dar a oportunidade de modificar a minha realidade. É claro que nunca vai ser igual ao ideal, Sim. mas eu posso aproximar daquele ideal se eu encarar que aquilo ali, a minha Passárgada, é justamente aquele espaço que falta na minha vida. Já parou para pensar nisso? É uma possibilidade, né? Entretanto, eu preciso me ater ao fato. A minha Passárgada nunca será igual à sua. E a pergunta que fica é, poderão as nossas Passárgadas conviverem no mesmo espaço, na mesma circunstância temporal? Porque se eu crio um ambiente idealizado em minha cabeça, só serve para mim. Ele não serve para outra pessoa. Porque a outra pessoa terá uma visão completamente diferente. Vou trazer para uma realidade nossa aqui, né, para a gente, para a nossa vida prática. Você vai num lugar onde lhe serve uma comida muito boa, e essa comida vem recheada de cebola. E de repente você gosta de cebola. Inclusive, adoro. Então, na sua Passárgada, tem cebola. Na minha não tem, eu detesto cebola. Tira a cebola da Passárgada. Eu detesto cebola, mas eu detesto. Se eu fosse presidente, eu mandaria cancelar as plantações de cebola. E aí, eu pergunto a você que está aí, pergunto a você, as nossas Passárgadas podem conviver ou elas devem existir apenas em nossas mentes, em nossos corações, em nossas almas? Ou como nós faremos para coabitar essa Passárgada? Nossa, ficou né? bonito isso. Porque cara. assim, é convivência. Isso. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Sim. E o outro também vai ter que abrir mão um pouquinho daquela coisa. Então o cenário ele deixa de ser ideal e passa a ser real. Existe como a gente ter um meio termo disso aí? Não sei se é possível. Vocês acham o quê, gente? Porque... É possível ter um meio termo? Exigiria da gente uma consciência muito grande. A gente teria que ter uma autoconsciência muito grande. A gente teria que ser adulto de forma muito forte, de forma firme. Aquele adulto que sabe receber a crítica e que sabe criticar sem ofender. Não sei se seria possível. Me veio uma palavra. Fala. Quando eu perguntei no meio termo, eu pensei na palavra satisfatório. O que seria satisfatório para ambos ali? Sim, ok, não é o ideal, não é o país das maravilhas, não é o emprego dos sonhos, mas não é aquela realidade dura, a realidade da doença, que é o caso do Manuel Bandeira, que ele passava por uma realidade muito dura. Sim. E a doença dele atrapalhava que ele tivesse uma boa relação interpessoal, atrapalhava que ele tivesse que ele usufruísse daquela existência de uma forma mais ampla. Então, existe uma possibilidade de a gente alcançar, pelo menos, um cenário satisfatório? Eu acho que sim. O que você acha, Raia? Você, fala pra gente. Você não e acha... como? Você não acha que, de repente, eu vou agora... Talvez você me critique, pode ficar à vontade, inclusive, para criticar, tá? Você não acha que Manuel Bandeira estava com inveja de alguém? Quando ele disse assim, eu queria poder dormir na cama que eu quisesse, com a pessoa que eu quisesse, comer o que me desse vontade, trabalhar quando eu quisesse e usufruir, né? E ele fala sobre isso, ele diz assim, eu queria simplesmente passear de cavalo, eu não queria me preocupar com nada, eu não queria ter que dar conta de nada. Quando ele diz, lá eu sou amigo do rei, ele está dizendo, lá eu não tenho preocupações, lá eu não tenho deveres. E ele ainda diz assim, eu quero ser inconsequente. Ele usa essa palavra, eu quero ser inconsequente. Eu posso ser inconsequente? Lá eu tenho amizade, prazer,
libertinagem. Ele tem isso, ele não fala só sobre liberdade, né? Ele fala sobre liberdade e para o tempo dele, quando ele fala sobre as prostitutas, ele está simplesmente dizendo que tem libertinagem. Tanto que isso dá nome, né, ao livro. Libertinagem, onde foi publicado esse poema. O livro poema. que ele publicou, o poema, é Libertinagem. Eu acho que existe um limite, sim, Sim. entre os nossos desejos, entre o nosso ideal e o território do outro. Sim. Eu acho que o limite mais importante ali é o território do outro, né? Mas considerando a doença que ele tinha, o estilo de vida que a doença exigia que ele tivesse, Sim. talvez sim, uma amargura. Uma inveja, não sei de quem, mas uma amargura sim. E no final desse poema ele fala: e quando à noite me der vontade de me matar. Então, ele é ousado nas palavras dele, porque naquela época ele já falava de um tema tão sensível. Sim, sim. Né? Porque provavelmente ele sentia dores por causa da doença. Vale lembrar que a doença dele, à época, não tinha cura. Era uma doença que já deixava a pessoa com a marca de morte. A pessoa sabia que iria morrer cedo, sabia que teria dores, e provavelmente ele sofria com isso. Provavelmente ele tinha restrições alimentares, restrições de horário, porque ele fala, diz assim, eu quero ver o sol nascer, eu quero ver a noite tomar conta, eu quero ir para os bailes, eu quero andar de cavalo, eu quero mergulhar no rio. Coisas que provavelmente ele não tinha acesso, não porque não pudesse tê-los, mas porque o corpo não permitia. Debilidade. Né? Como que eu vou subir no pau de sebo se eu estou debilitado no meu corpo? Gente, ele fala de coisa, dá uma lida você. Quando você tiver a oportunidade, dá uma lida. Se for possível, a gente vai colocar no vídeo, no final, o poema inteiro, para você dar uma lida também. Ele fala de coisas que parecem simples, mas que ele não podia fazer. E que ele desejava fazer. E coisas que ele já tinha feito na infância e que agora ele não poderia mais repetir face à questão física, né? E o que ele fez com todas aquelas dores, o que ele fez com tudo aquilo, arte, minha gente, Arte. Que gênio! Eu leio esse poema, eu estudei esse poema e pensando em como que uma pessoa é capaz de tirar da sua dor uma obra de arte, uma obra dessa, sabe? Uma obra-prima da literatura, que hoje está aí um clássico. Ela foi escrita, esse poema foi escrito em 1930. Até hoje são usados como referências. Até hoje esse texto é estudado em escola. Sim. Então, de tirar da dor, de tirar de um momento ruim, algo muito maior. Então é nosso convite também, através da arte, da poesia, através de ressignificar as coisas das nossas vidas. Por que não pegar um limão e fazer a limonada? Não tem aquele negócio clichê que a gente usa? Sim. Vamos fazer essa limonada, vamos embora para a Passárgada, mas também vamos trazer um pouco da Passárgada para a nossa realidade, buscando meio termo, um ambiente satisfatório para a realização dos nossos sonhos. O que você acha? O Manuel Bandeira lembra a gente que todos nós teremos dores. Todos nós teremos dores. E, de repente, ele quer nos lembrar que, mesmo em meio a dores, a gente pode lembrar de coisas boas que já tivemos e que, de repente, a gente pode lembrar de coisas boas que temos. A gente não pode se prender ao fato de reclamar do que não temos. E, de repente, aprender a agradecer o que já temos e a conviver com isso. Você falou muito bem aí quando você disse de transformar a dor em arte. Você não precisa necessariamente ser um poeta, você não precisa necessariamente ser um pintor, mas você pode transformar a sua vida, por meio da dor que você sente, em algo que sirva para você mesmo ou, de repente, para o outro, né? Um crescimento social. Manuel Bandeira é estudado hoje por quê? Porque a obra dele fez toda uma diferença literária. E por que a gente não pode fazer isso? Não precisa ser uma diferença social gigantesca. Às vezes só uma diferença na família, no círculo de amigos e com você mesmo. O lance de você receber a dor, sentir a dor e dizer assim, o que é que eu posso fazer com isso? O que é que eu posso melhorar enquanto ser humano, enquanto não saio dessa situação de dor? Sei lá, viajei agora. E esse é o nosso convite para você. Vem com a gente. Sim, porque aqui é assim, a gente e você com o Brasil de audiência. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!